É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E como o nosso programa é gerar ações do bem, eu quero conversar um pouquinho agora com a Isabela. Isa, obrigada por estar aqui de novo comigo. Um problema, assim, que a gente está enfrentando, né? Nós conversamos muito da juventude de vocês, dos mimimis, mas eu acho que agora vamos um pouquinho na tua área, né? O agro, né? Eu acho que o agro está em alta, porque tem muita gente distorcendo muitos assuntos, né? Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E, sim, está um grande mimimi com relação ao nosso agronegócio brasileiro. E tem muita coisa para ser falada. Então... agora vamos por partes, né? E vamos, assim, bem descontraído e bem sincerão, tá? Porque eu quero que a gente seja sincero, porque o pessoal de casa, às vezes, vê cada notícia absurda. Sim. Tipo, vou parar de comer salsicha, vou parar de comer carne. Não é bem assim, né? Não, eu acho assim, as pessoas têm que ter a livre escolha do que se alimentar, do que ela quer, mas hoje está um modismo muito grande, principalmente das pessoas que pararam de comer carne ou que querem parar, por vários motivos. E os motivos são, primeiro, os maltratos aos animais, que é são casos isolados hoje em dia no Brasil que acontecem, a gente também não pode vir aqui falar, né? Acontece. Acontece, mas se você for visitar essas pessoas que fazem isso, são assim, aqueles produtores que não produzem nada, basicamente. São aqueles que não têm tecnologia, não têm informação, não têm um profissional na área para ajudar essa pessoa com qual manejo você vai utilizar, o tipo de manejo. Hoje se fala muito em bem-estar animal, que está no auge. No Brasil estamos crescendo muito com relação ao bem-estar e tem muita coisa para ser dita ainda. E é muito complicado as pessoas ligarem a imagem do agro só com essas maçãs podres. Assim. É bem isso, né? Porque se a carne não fosse a maior fonte, né, de proteína, sim, ela não estaria na pirâmide alimentar. Isso. Não é isso? Justamente. E então a gente precisa da proteína. Sim. Né? E quando a gente não usa a proteína dessa forma, a gente tem que usar de outras formas, né? Isso. Existem várias outras formas, mas é só com suplementação, porque a principal fonte de proteína que a gente tem hoje é a proteína de origem animal, e que é uma que digamos que é uma das principais. Então, a pessoa que não consome carne, ela realmente precisa ter um acompanhamento nutricional, né, para que seja reposto. Eu sou chata para comida. Adoro fruta. Quando eu gosto das coisas, eu como com gosto. Agora, quando eu não gosto, sabe? Eu até brinquei que eu vou fazer algum programa assim desse sentido. Eu vou comer só carne mal passada e comida japonesa, que eu amo. Aí minha filha falou assim: mãe, isso não é normal. Não é? Então, se cada um quiser inventar uma moda, sim, vai ser fácil, porque isso virou modismo, né? Virou modismo. E hoje em dia a gente tem uma pessoa no Instagram que é do agro, tem várias, né, Instagrams que falam do agro, mas a gente tem a Jade Soler do agro, que ela fala muito sobre a dieta carnívora, né? Então a gente tem várias coisas na internet hoje dizendo que pessoas afirmando, na realidade, que a alimentação saudável só é saudável se não tiver carne no prato. E é uma mentira. Você citou da pirâmide alimentar. Bom, todo nutricionista sabe, e todas as pessoas que estudam essa parte, que vem a pirâmide alimentar, sabe que a gente tem lá carne vermelha, ave, peixe, está tudo lá no grupo 5 da pirâmide alimentar, que a gente chama de alimentos construtivos. E tá lá, né? Carne vermelha tem que ter ali no mínimo 1 ou 2 porções diárias. Então eu acho assim, se tá na pirâmide alimentar, que foi muito bem estudada e estruturada para se montar e para profissionais atenderem também dessa forma, porque é saudável. Então,
E também tem os agrotóxicos, né? Que eles falam que usa muito veneno, que o que a gente está pondo na mesa não tá legal. E não é por aí, né, Isa? Não, eu acho que as pessoas têm que lembrar um pouco também que, antes delas falarem algo, elas têm que lembrar que elas estão falando com seres humanos, né? É muito fácil chegar lá na internet e soltar que, nossa, tem veneno no meu prato, tirar uma foto e falar, nossa, eu estou comendo veneno. Como se nós, profissionais, quiséssemos matar essas pessoas, né? Como se vocês também não se alimentassem. Isso, como se a gente não existisse. Só que, na realidade, assim, o Brasil tem uma legislação muito bem construída com relação ao nosso agronegócio. E as pessoas não sabem porque elas não são do agronegócio, elas não procuram saber. É uma legislação assim, que se você sair da linha, as pessoas sabem, né? Então, tem muito estudo em cima de agrotóxico. A pessoa, para aplicar no campo, ela tem que ter um profissional, que é o agrônomo, tem que saber quanto se pode aplicar, qual é a área que você vai aplicar, o tamanho daquela área. Não é simplesmente você pegar e virar o tubo lá, né? Não, e cada agrotóxico é de uma forma, por exemplo. Tem que ter o agrônomo, muitas vezes também tem um engenheiro florestal, tem toda uma pessoas estudadas ali que vivem para isso, né? Isso, muito estudada, porque assim, não se pode jogar qualquer coisa, porque se o produtor, qualquer erro de cálculo que tiver, o produtor ele pode perder toda a lavoura. Que produtor que vai querer perder tudo, né? Então, não é assim que funciona. As pessoas têm que pensar um pouco do além. O Brasil chegou a mais de 65, soltou uma nota uma vez, um tempo atrás, soltou 65 novos agrotóxicos para o Brasil. Perto de outros países, como os Estados Unidos, é muito pouco. A gente usa pouco agrotóxico perto de vários outros países aí fora. É que as pessoas também não sabem, né? A gente usa o mínimo que pode perto de outros. Então, eu acho muito complicado as pessoas afirmarem coisas como essa, porque tem todo um estudo por trás. Para afirmar, tem que ter também uma pesquisa. Sim. E eles estão afirmando sem pesquisa nenhuma, né? Isso. Isso não vale a pena, isso não é bom, isso vai matar. Uhum. Eles estão jogando. E se você fizer pesquisa nessa parte, você não acha pesquisa concretas de que o agrotóxico faz mal por causa disso, disso. A gente não tem histórico, por exemplo, em hospitais. A pessoa morreu porque comeu agrotóxico. Não, e tem uma nutricionista em cada hospital colocando a proteína, colocando o vegetal, colocando a fruta. É a famosa pirâmide alimentar que é ensinado nas primeiras séries iniciais da escola, né? Isso. Senão não seria tão importante. Com certeza. Muitos nutricionistas, eu falo da nutrição porque eu sou formada em nutrição, né? Mas não atuo atualmente na área. Mas, assim, na nossa época de faculdade, a gente ia para as escolas, levava a pirâmide alimentar, a gente sempre levou essa parte de alimentação saudável, citando sempre todos os alimentos. Porque hoje em dia as pessoas atrelam muito assim, eu vou parar de comer carne por causa dos maus tratos, por causa do desmatamento, infinitas possibilidades. Mas, assim, a gente tem que lembrar que a alimentação, ela é cultural, né? A gente tem traços de cultura. E também temos tradições familiares. Um exemplo é o Natal. O Natal é uma cultura do nosso país, não só do nosso país, mas é uma cultura nossa. E tradição familiar, por exemplo, lá em casa a gente não pode fazer um Natal sem um peru. E nossa, deu um bafafá, né, nesse Natal, não deu? Deu. Nossa, deu um bafafá na internet esse negócio de comer a carne do peru, não? Deu um bafafá enorme, porque as pessoas acham que frango tem hormônio, até hoje. E isso é uma mentira, porque o que se vem trabalhando há muitos anos no Brasil, em qualquer área, é o melhoramento genético, que a zootecnia trabalha muito nessa área, né? Então, assim, o frango está enorme, vocês estão pondo hormônio no frango. As pessoas não sabem o custo do hormônio, é muito caro aplicar hormônio. É inviável, sabe, para uma granja
comprar esses hormônios e aplicar em cada frango, o trabalho que dá. E outra, o melhoramento está aí para ajudar a gente. Então, assim, os frangos tão grandes é graças ao melhoramento genético, que foi muito estudo de todos os profissionais da área. Então, eu vou tocar agora num outro ponto que pode virar até um mimimi. Não vou comer porque tem hormônio. Mas aí eu vou lá, tomo um suplemento alimentar que eu nem sei o que tem naquele suplemento. Eu vou usar um chá que eu nem sei a composição direito do chá. Então, para isso, todo mundo faz, né? Propaganda. Agora, para o produtor, zero. Zero. Infelizmente, ainda as pessoas acham que o agro brasileiro é o vilão do país. Mas o que as pessoas não sabem realmente é que o Brasil ele é um exemplo de produção. É um exemplo de produção, né? Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Não, eu estou te perguntando porque o Brasil é um país muito extenso na área, né? Sim. E então tem produção variadas, que alguns países não têm. Isso. Né? Então, as produções são variadas. Carne, geralmente era na região centro-oeste, é isso? Isso. Tem mais ali, regiões, né? E tem vários tipos de produções, né? Sim. Então, eu acho que a agro no Brasil é muito importante. Deveria ser mais forte, né? Sim. Só não é mais forte, acredito que é justamente por falta de informação das pessoas mesmo, né? Porque elas levam qualquer informação que escutam ou que acham que e levam para a internet e isso bomba, né? A gente escuta vários comentários. Um dos grandes exemplos que aconteceu essa semana que passou, foi da França, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas nós vamos num breve intervalo comercial, porque o assunto está muito interessante e daqui a pouco a gente está de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. E nós já estamos de volta. Isa, esse probleminha do presidente da França querendo falar sobre a soja. Como se ele produzisse o tanto de soja que o Brasil produz. É isso? Foi assim, nossa, se eu fosse ele, eu tinha vergonha hoje de ser ele, porque ele fez um comentário assim, absurdo. Né? Ele falou assim, se a gente depender da soja brasileira, nós estamos de acordo com o desmatamento da Amazônia. Primeiro ponto, né? A soja não é produzida na Amazônia? Não tem produção de soja na Amazônia. Isso não existe. Ele não conhece o nosso país. A maior produção de soja no nosso país é no Cerrado, né? E só um exemplo aqui. A França inteira produz 400 mil toneladas de soja por ano. Aqui no Mato Grosso, na região de Sorriso, só lá é 6 vezes mais do que a França produz. E é uma dúvida minha. Será que ele sabe o que é cerrado? Esse presidente da França? Com certeza não. Porque eu acho que na França não tem nem cerrado, né? Não. Porque o país, né, a França, é um estado brasileiro. Sim. Né? Eu acho que é muita gente querendo destruir um patrimônio nosso. Isso. É que as pessoas não têm noção da força que o nosso agro tem. Nós somos uma potência mundial do agro. Esse ano, em plena pandemia, nós conseguimos bater a produção de soja em primeiro do mundo. Ganhamos dos Estados Unidos, que antes eles eram o primeiro. Agora a gente ultrapassou. Carne, disparado. Carne de porco, nossa suinocultura está só crescendo. Não, e a carne de porco é interessante também, porque a carne de porco também é muito saudável. Sim. Não é do jeito que eles pintam lá fora, né? Isso. A nossa carne suína é muito. A China importou carne suína do Brasil a pandemia inteira. Foi mais de, eu não vou lembrar números exatos, mas foi mais de 2,1 bilhão só de exportação do Brasil em carne suína. Então, será que essas notícias falsas, fakes, né, não vêm para destruir um pouco o nosso agro, que é tão forte? Eu acredito que sim, é um tema bem polêmico, né? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que falta muito conhecimento das pessoas na nossa área. Porque o agro, os profissionais do agro, a gente não está lá por estar, né? A gente é apaixonado no agro, a gente é apaixonado na terra, a gente precisa da nossa preservação. O nosso país tem uma legislação fortíssima com relação à área de preservação permanente, que é o famoso APP que a gente fala. Toda a propriedade, nós somos o único país que pagamos para a gente preservar a área dentro da nossa propriedade. A gente tem muito que crescer no nosso agro ainda, principalmente em produção de carne. Não só de produção de carne, mas todo o agro, né? A gente tem mais de 129 milhões de hectares ainda que a gente pode expandir para a produção. Só que as pessoas não enxergam esse lado, porque acham que vai desmatar tudo, e não é bem assim que acontece, né? Mas eu acho que aí já a gente vai entrar num problema que é político, né? Isso. Porque eu acho assim que sempre... Gente, eu não tenho nada contra a política, eu amo política. Mas eu acho que cada um no seu espaço, sabe? A saúde e a economia estavam se entendendo, a política foi lá e se meteu. Aí a agro está andando muito bem, apesar da pandemia. Vem a política e se mete também. Isso. Será que é todo mundo querendo tirar uma fatia do bolo?
É uma ótima pergunta essa, porque se você parar para pensar, durante essa pandemia a gente realizou uma visita numa fazenda leiteira e a primeira pergunta que a gente fez foi: a pandemia afetou vocês? E a resposta: não. Então, a pandemia não afetou o agro, a gente ficou de domingo a domingo trabalhando. E é isso, só tem Aí, que crescer. viu que não afetou, vamos lá e vamos aumentar o ICMS, né? Isso. Vamos aumentar os valores. Deu o que Parece falar que isso também. não deu o que falar, porque vê que está se sustentando, está andando com as próprias pernas, vem os políticos ali, vamos abocanhar um pedaço desse bolo. Foi. Aí a gente teve até comentários na internet sobre o ICMS. Eu vi um comentário específico lá de uma pessoa que falava que ela estava reclamando do tratoraço, né? Que os produtores fizeram um tratoraço para ser revogada essa lei. E aí essa pessoa pegou e falou assim: nossa, mas vocês não estão tendo noção do valor da carne no mercado, né? Para vocês estarem contra essa lei. Aí eu fiquei pensando, falei assim: minha filha, mas eu não estou entendendo você, porque você não está entendendo a lei, né? Porque se aumentar, vai aumentar o valor da carne. Com certeza. Se aumentasse o ICMS, um exemplo que eu te dou, ia aumentar no mínimo em 12% a energia de uma granja. 12% de energia, gente, é muito. Se aumentar 1% na nossa, a gente já reclama, imagina 12%. Aí, lógico que ia subir o preço do mercado, então a gente lutou para que não aumentasse. E não só o preço de insumos, que isso também interfere na nossa produção, que a alimentação é 90% mas do custo. o que essa pessoa, eu acho que não entendeu, é que a política se meteu em todos os setores. Então, o valor do produtor até chegar na nossa mesa muda muito. E não é culpa do agro, é culpa das terceiras pessoas que estão... Isso também. Né? Tem isso também. O povo é meio ingênuo e comenta e aí vira febre. É porque elas não sabem da realidade, né, do dia a dia ali, de como que é feito, de como é produzido, qual tipo de manejo que se faz. Eu convido as pessoas que realmente não sabem, né, por favor, entre em contato, vamos visitar uma fazenda, eu vou levar vocês numa fazenda modelo, tanto de gado de corte quanto de gado de leite, que tem muito bom trato lá dentro. Aí, já que você fez o convite, então, Geração do Bem, quer um dia estar numa fazenda dessa com você. Com certeza. Porque nós vamos mostrar para o pessoal de casa que é sustentável, sim, é necessário, sim, e é de qualidade, né? Sim, muito. É um trabalho, assim, com muita responsabilidade. As pessoas acham que é só jogar o boi lá e deixar engordar, não. É muita responsabilidade. Começa do pasto, a gente tem que ter um bom pasto, porque aquele gado tem que comer com qualidade, senão ele não vai produzir o que você quer. E perder produção é muito dinheiro. As pessoas também não sabem disso, elas não têm noção do custo que é um bezerro, do custo que é uma vaca, entendeu? É muito mais complexo o agro do que as pessoas acham. Isa, muito obrigada. Eu quero falar muito mais sobre agro com você. Eu quero você sempre aqui no Geração do Bem, tá? Obrigada. Nossa, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, ao seu convite, né? Por estar aqui falando sobre algo que eu sou, assim, completamente apaixonada. Estou terminando a minha graduação em zootecnia, então é algo que eu prezo muito. É o respeito, né, das pessoas com qualquer profissão, não só com agro. E, nossa, mas eu quero você sempre aqui. É um prazer imenso estar aqui e vai ser um prazer imenso voltar aqui. E agora nosso momento super especial, aquela palavra de carinho, de amor e de solidariedade com o Padre Carlos, em tua palavra. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. E mais uma vez estamos aqui juntos para partilharmos dessa palavra que Deus traz para nós nesse dia. Nesse mundo nós teremos aflições, mas coragem. Eu venci o mundo.
o ânimo que nós precisamos ter em lutar pelos nossos ideais, o ânimo que nós temos que ter diante das lutas que muitas vezes nem é nossa, mas que nós precisamos estar com as mãos estendidas para acolher e ajudar o nosso próximo, dizendo para ele essas palavras: o Senhor venceu o mundo, então tenha coragem, tenha ânimo, tenha determinação, faça acontecer, faça com que essa situação se reverta e seja favorável a você. Quando eu desanimo, quando eu desacredito, eu permito com que as situações se tornem muito maiores que a minha fé, se tornem muito maiores com o meu ânimo, eu permito que a tristeza também invade o meu coração, invada a minha alma. Meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando, nós precisamos acreditar que Deus, Ele não sai do controle das nossas vidas. Nós precisamos acreditar que mesmo que qualquer situação esteja difícil, nós precisamos crer que existe uma luz no fim do túnel. Que existe uma luz e essa luz tem um nome que se chama Jesus. Que vem ao nosso encontro, que nos acolhe, que olha nos nossos olhos, que estende as mãos e nos faz buscar sempre o melhor. Então, por isso, tenha ânimo. Lembre sempre, eu venci o mundo, nos disse Jesus. E Ele nos dá a força para acreditarmos que nós também iremos vencer. Vença, vença pela força da sua fé, vença pela força do seu ânimo, vença pela sua determinação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história. E coragem, se Deus venceu o mundo, se Jesus venceu o mundo, nós também podemos, porque somos filhos dele. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Eu espero que tenham gostado. Entre em contato conosco, dê a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem.